eu estava vendo que muitos clientes meus estavam confusos, né, muitas produtoras, né, porque eu sou colorista, né, e finalizador. Eu trabalho com vários tipos de clientes, né, desde clientes de séries, de reality de televisão de baixo orçamento até longas-metragens de alto orçamento e assim é uma coisa geral, não é só não é só as coisas de baixo orçamento não, até os trabalhos de mais alto orçamento estavam com certos problemas, que as pessoas realmente ficaram um pouco perdidas com essa mudança para o digital mais acessível, né? Porque houve uma democratização do, dos equipamentos, né? E das técnicas de produção. Então, o que antes era caro e era inacessível passou a ser acessível para todo mundo, né? Então, aconteceram várias coisas que acabam afetando, né? O que vira uma bola de neve, né? Se você não começa desde o começo da produção cuidando das coisas direitinho, então chega no final totalmente caótico, né? Então esse curso eu vou tratar de tudo, desde o início da captação até todos os processos. Eu vou falar de armazenamento, de backups e depois falar sobre os codecs, né? O que são, né? Quais os melhores codecs. E eu vou cobrir essa parte de preparação para edição, preparação para som, é, aí depois entra a parte de pós-produção geral, né, de colorização, essas coisas todas, mixagem, desenho de som. E eu vou também abordar quais são as melhores câmeras para cada tipo de trabalho, porque como eu trabalho com todas as câmeras, eu sei bem como é que elas se comportam, né? Então, tem certas câmeras que não funcionam bem com certos trabalhos. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é participar das reuniões de pré-produção, porque aí eu posso contribuir não só com a direção de arte, como também contribuir com a fotografia e ajudar também as produtoras a se prepararem, né? Então, eu preparei uma apresentaçãozinha aqui, bem rapidinha, só para cobrir esses assuntos, né? Então, um dos grandes problemas que a gente tem quando a gente não faz a produção bem planejada o orçamento vai embora, né? E são decisões bobas, né? Eu vou citar dois exemplos, na verdade, que aconteceram recentes, né? Teve um exemplo de um filme que foi uma besteira, sabe? Para economizar 4 horas de trabalho, eles acabaram na pré-produção, não nem na captação. A captação era coisa de minutos. Eles acabaram desperdiçando 16 horas de efeitos especiais para fazer uma coisa que era uma besteira. E essa besteira é muito simples. Eles acharam que valeria a pena. Tinha uma cena de um celular no filme, a pessoa está olhando o celular, e o certo mesmo nessas horas é você criar um material para inserir no celular ali, dar um play, né, faz um moviezinho e filma o celular. Aí você filma na hora, acabou. Você só perde o tempo de preparar aquele moviezinho e passar para o celular é uma coisa muito simples. E eles acharam que iam poder filmar o celular com a tela verde. E aí isso foi um inferno, porque na verdade, quando você faz um efeito desse, eu já fiz muito efeito especial também, você tem vários elementos na tela do celular. Quando você está ligando o celular ali, você tem o reflexo do ambiente no celular, quer dizer, pode ser, até ser o rosto da própria pessoa, você pode ter o ambiente em volta refletindo no celular, e você tem o brilho do celular incidindo na mão da pessoa, por exemplo, né? Se ela está olhando o celular, tem o brilho do celular na mão da pessoa. Então, quando você faz uma coisa dessa, tipo, vou fazer com chroma key, vai ser mais fácil, é um inferno, porque primeiro você não tem um reflexo, e a pessoa que fez os efeitos não se atentou a esse detalhe. Então, ficou até meio mal feito, né? Também não tinha a luz incidindo na mão da pessoa. Então, eu até adicionei um pouquinho fazendo a cor, mas não é a mesma coisa, porque é uma luz ali específica, né? E não tinha reflexo, eles não fizeram reflexo. Então, também ficou bem ruim.
Então, esse é o exemplo assim, de uma coisa que seria feita na hora, seria discutida na pré-produção, para a produção não ter esse problema. E ainda atrasou um pouco a finalização, porque eu já tinha terminado a cor, e quando eu estava finalizando mesmo o filme, o negócio atrasou, demorou para chegar. Agora, o outro exemplo foi a coisa pior ainda, que foi um outro filme que se passa num cinema, e aí acontece uma ação na tela do cinema e essa ação poderia ter sido filmada antes, sabe? E se ela fosse filmada antes, seria projetada no cinema e aí os atores poderiam interagir com essa ação e também seria muito mais fácil. Só que o pessoal lá de efeito vendeu a ideia para o diretor de que era melhor projetar a imagem verde na tela de cinema para fazer um chroma key, né? Só que quando eles fizeram essa projeção, aí teve um problema muito sério. Primeiro que não tinha interação, segundo que eles não tinham ainda no momento assim que eles venderam essa ideia, não tinham a capacidade de fazer isso direito. E o pior do que aconteceu é que você está projetando uma tela verde num cinema que é escuro, aquele verde reflete em tudo do cinema, todo o ambiente. Então foi um problema muito sério para mim, para conseguir consertar isso. Então foi uma coisa que poderia ter sido resolvida na hora e não ter dado dor de cabeça, e só para fazer os efeitos eles demoraram 1 ano e meio. E imagina o dinheiro que eles gastaram para isso, né? Uma coisa que poderia ter sido feita na hora, né? Então é muito importante, assim, uma das coisas que eu discuto no curso, essa coisa da gente conversar sempre na pré-produção, fazer uma reunião com a equipe inteira e discutir o que vai ser filmado, ou se for um projeto de baixo orçamento, o que vai ser feito, para a gente não correr esses riscos, não ter esses problemas, porque todo mundo pode dar a sua opinião, né? Contribuir com a sua expertise e sair um trabalho muito mais bem feito e tranquilo, né? Sem problema. Uma das coisas que eu falo na parte de câmera, que é outra coisa também que é uma economia que, na verdade, é um gasto a mais, é uma tendência que às vezes as produtoras têm de fazer um chamado bom negócio, né? Às vezes eles chegam e o fotógrafo fala, não, a gente faz um pacote com a minha câmera para esse trabalho e tudo, só que nem sempre aquela câmera é a câmera adequada, né? E é outra coisa também que às vezes sai muito caro. Às vezes a pessoa, pô, vou economizar aqui R$ 200 por dia de diária se eu alugar a câmera do pacote desse cara. Só que eles alugam a câmera errada. E aí, na hora que você está fazendo a finalização, aquela câmera está ruidosa ou ela não tem informação de imagem suficiente. E aí, aquela economia de sei lá, 10 diárias, R$ 2.000, acaba se transformando numa despesa de R$ 15.000 para consertar o negócio. Quer dizer, então, essa é outra coisa que eu abordo, sabe? O que a gente deve planejar direito e o que a gente deve fazer para a gente realmente conseguir um bom negócio com a câmera certa e não aquela coisa que o cara quer vender a câmera dele de qualquer maneira quando não é a melhor câmera para o trabalho, né? E aí vem essa coisa do equipamento impróprio para o trabalho, né? A gente deve dimensionar o equipamento para o trabalho que a gente precisa. Então, tem equipamentos, às vezes, que são até meio esquecidos, tipo o camcorder, né? Que o pessoal acha que isso está obsoleto, mas não está obsoleto. Os camcorders continuaram sendo desenvolvidos e eles têm uma série de vantagens para trabalhos documentais de guerrilha, por exemplo. Sabe? Eu tenho um cliente que ele viaja o mundo inteiro e ele fazendo documentário e ele trabalha sozinho. Então ele coloca um camcorder dentro da mochila dele e ele sai filmando. Só que a gente consegue fazer com o material dele, porque ele sabe filmar direitinho. Eu também vou explicar como é que a gente filma, o que a gente deve usar para filmar, quando que a gente deve usar log, quando a gente deve evitar essas coisas, né? Então ele filma legal e ele fez um documentário durante a pandemia chamado Black and White, que foi, durante a pandemia, teve aquele problema lá nos Estados Unidos, né, que a polícia matou lá um jovem negro lá e tudo, então teve uma confusão e ele conseguiu viajar para lá
e só com essa câmerazinha na mochila, e ele filmou. E a gente conseguiu deixar com cara de que foi filmado em película, parecia que foi filmado em 16 milímetros, sabe? Então, foi assim, o típico uso do equipamento certo. Se ele fosse levar uma câmera dessas de cinema, que exige uma equipe, né, que às vezes a pessoa pensa, ah, não, essa câmera é muito melhor, ele não ia ter realizado esse filme, né? E o filme ficou muito bonito. Então, é outra coisa que a gente vai discutir, assim, o que é cada equipamento, o que a gente deve usar para cada tipo de trabalho, porque isso é muito importante para a gente não fazer coisas que estão fora do orçamento e fora da realidade, né? E também ao inverso, né? Você também não vai filmar um filme de alto orçamento com uma câmera ruim. E também tem câmeras que são baratas e são boas. Também esse negócio do preço o, não é o que diferencia, sim as características técnicas da câmera. E eu vou dar um outro exemplo aqui, né? Que aconteceu. O cliente meu, é o Paulo Fontinelli, ele fez esse filme O Porteiro, né? Que está passando ainda, acho que na Amazon. E passou no cinema e tudo. E o Paulo Fontinelli sempre filma com a Alexa. E porque é uma comédia relativamente grande, né? E ele filma sempre com a Alexa. Só que quando ele foi filmar, é, era ano de eleição e ele precisava de duas câmeras e não tinha duas Alexas disponíveis nas datas de filmagem, né? Então eu falei para ele, olha, você filma com a Pocket da Blackmagic, a Pocket 6K. E ele está acostumado a filmar com a Alexa e ele falou, não, imagina essa câmera barata, deve ser ruim. Eu falei, cara, aluga essa câmera por uma diária, faz uns testes de fotografia, traz aqui na minha ilha que eu vou te mostrar como é que fica a imagem dela. Então ele trouxe e aí a gente fez a luz daquelas cenas de teste que ele filmou e ele ficou impressionado com a qualidade da câmera e ele resolveu peitar isso. Então é um filme que todo mundo fica impressionado com a imagem, né? E as pessoas acham que ele foi rodado com Alexa, com câmera grande, né? E na verdade foi rodado com uma Pocket 6K, que é uma câmera de US$ 2.000, né? Mas é essa coisa, tem câmeras que são muito boas, eu tenho um gráficozinho que é uma divisão, né, de três tipos de câmera, de três tipos de orçamento, e eu falo sobre cada uma delas, né? Também para ajudar a escolher a melhor câmera para o tipo de trabalho, né? Outra coisa também que eu falo muito são os formatos, né, que a gente trabalha. Eu falo de codec, eu falo do começo ao fim, né, de como a gente deve, o que a gente deve usar, dependendo também do projeto que vai ser feito, né? Se você está fazendo um projeto, por exemplo, para reality, de baixo orçamento, você não vai usar os mesmos codecs e as mesmas plataformas que você vai usar num filme para cinema. Então, eu discuto essa coisa de quais são os formatos que são compatíveis com o que. Se você está usando um programa de edição, se ele vai ser compatível com o programa de cor. Também o que você deve usar para você viabilizar melhor essa comunicação entre os programas, porque nem sempre as coisas funcionam bem. E às vezes também você usar um formato, um programa de edição que não seja adequado, você acaba tendo muita dor de cabeça e acaba também perdendo dinheiro, né? Perdendo tempo e dinheiro. Então a gente fala sobre isso. E isso também tem essa coisa dos programas que não se comunicam, porque o Adobe Premiere, por exemplo, é um programa que ficou muito popular para edição, mas certas funções dele não se comunicam, por exemplo, com o DaVinci na hora de fazer a cor. Então, eu falo sobre isso, sobre os outros programas de edição também que existem, né? Porque não existe só o Premiere, hoje em dia o pessoal se acomodou e ficou muito preso a ele, mas tem vários programas, né? As pessoas também têm que ser versáteis, né? Para poder usar também o melhor programa para cada tipo de trabalho. Então eu falo sobre os outros programas de edição também, sobre o que a gente deve esperar quando se contrata uma ilha, um editor, e também se a pessoa profissional que está fazendo o curso também, o que ela deve fazer. Porque o que é legal desse curso é que ele foi criado para produtores, mas na verdade eu tenho alunos de todos os tipos. Eu tenho alunos que são fotógrafos, que são editores, né?
os produtores também, e todo mundo acaba se beneficiando por causa disso, porque às vezes o próprio fotógrafo às vezes está usando uma câmera que ele acha que está maravilhosa ali no set, mas ele não vê como, como ela se comporta na hora de você tratar a imagem, né? E a mesma coisa às vezes é o editor acha que ele está indo no caminho certo, aí quando você pega o material está cheio de problema, e acontece várias vezes assim, de eu receber material que acaba precisando de uma semana de trabalho assim intenso para poder começar a trabalhar com ele, porque ele não foi montado da maneira certa, né? Então eu oriento também quanto a isso, né, para que não aconteça esse problema. Um outro problema que está acontecendo muito no audiovisual com clientes meus, assim, de contratar as pessoas porque elas são gente boa, né? Não, a fulana é gente boa, não sei o quê. A gente não contrata ninguém porque é gente boa. A gente espera que a pessoa que trabalhe com a gente seja gente boa, mas a gente não vai contratar a pessoa por causa disso. A gente contrata a pessoa porque ela é profissional naquilo que ela sabe que ela está fazendo, e se for assim o caso também de trabalhar com uma pessoa que está começando, isso tem que ficar bem claro, né? Mas eu peguei ano passado um trabalho bem chato mesmo, porque foi contratado uma pessoa justamente com essa coisa. Ele falou, esse cara é muito gente boa, por isso que eu contratei ele. Mas na hora da gente pegar o material estava horrível, sabe? E a pessoa teve que gastar um dinheirão e ela ficou danada da vida, porque essa pessoa se vendeu como uma coisa que ela não era e acabou literalmente estragando esse filme dessa minha cliente. E quando ela veio falar comigo, ela estava desesperada, porque ela é um filme que demorou um tempão para ela fazer, ela fez com recursos próprios, e ela estava com o filme, ela me ligou, né, porque eu fui recomendado por um colega que também é colorista, e ele falou, olha, você tem que falar com o Paulo, porque se alguém pode resolver esse problema é o Paulo. E aí ela trouxe o material que eu pedi para ela trazer para dar uma olhada, e eu fiquei horrorizado, realmente estava destruído, porque essa pessoa que não entende nada de finalização, não entende nada de cor, mas que é gente boa, entre aspas, né? Chegou e disse, eu faço a cor para você, não sei o quê, e não fez. O cara nunca fez isso na vida, sabe? E ele teve a cara de pau de cobrar para ela o mesmo valor que o colorista cobra. E não sabia o que estava fazendo, ele destruiu o material dela. Quando o material chegou aqui, aí ela perguntou, tem como salvar? Eu falei, não, não tem como salvar. Para a gente fazer isso ficar certo, a gente tem que começar tudo do zero, porque não, quando a pessoa mexe do jeito que mexeu, não tem como a gente simplesmente consertar o que está feito, a gente tem que refazer. Mas a gente acabou refazendo, deu certo, e eu tenho várias pessoas que chegam aqui com trabalhos assim ruins, e que quando percebem que o material está ruim, a gente fala, a gente conversa e a pessoa sempre vem com essa história, né? Não, mas o cara é tão gente boa, eu contratei ele porque ele é gente boa. E eu sempre falo, a gente não contrata as pessoas porque são gente boa, a gente contrata profissionais. Se eles são gente boa, melhor ainda, mas se eles forem gente boa e não forem profissionais, isso é uma maneira de você estar esperando o problema para o futuro, né? Então, aí, se a gente não cumpre algumas etapas, ou às vezes até uma etapa desse processo todo de workflow, do começo ao fim, a gente muitas vezes termina, infelizmente, nisso. Num cliente que olha o material na projeção e fala, meu Deus, onde que eu fui meter? Cadê meu filme, né? Eu estou ferrado, né? Então, o que a gente faz assim nesse curso é justamente a gente passar por todas essas etapas para que os profissionais melhorem a maneira deles fazerem as coisas e façam de uma maneira respeitando as regras, as regras técnicas, porque a gente infelizmente tem que respeitar as regras técnicas. O nosso trabalho é um trabalho artístico, assim, primeiramente artístico, né?
mas para a gente executar ele, a gente precisa usar tecnologia e a gente tem padrões para a gente entregar material, tem essas coisas todas, né? Então a gente tem que entender da parte técnica também, ou saber como contratar um profissional que entenda dessa parte técnica, né? Então isso é uma coisa que a gente vai focar também, como é que a gente contrata os profissionais adequados ao trabalho e como é que a gente vira esses profissionais, um desses profissionais adequados, né? Porque quando a gente está acompanhando sempre o que está acontecendo, quando a gente sabe o que está acontecendo, a gente entende o que está acontecendo, não só tecnicamente como artisticamente, aí a gente pode oferecer um trabalho bom. E nesse meio, geralmente, quando você é bom profissional e você oferece um bom trabalho, você vai ser sempre contratado pelos aqueles clientes e você também vai ser recomendado, as pessoas vão recomendar vocês para os outros e aí vocês conseguem mais trabalho. Tudo bom aí? Aí a gente... E aí o resultado final disso tudo, né? É o sucesso artístico e financeiro, quer dizer, o que a gente economiza de dinheiro, né? Não fazendo algumas essas besteiras que eu vou cobrir no curso, né? A gente não evitando esses erros comuns, a gente acaba economizando bastante dinheiro e a gente acaba com um produto que é bem mais bem feito, né? E que tem uma tendência muito maior de ter sucesso de vendas, de ser melhor aceito em mercados, de receber prêmios em festivais, isso tudo, né? Depende muito do tipo de trabalho, mas esse é o resultado final, né? Então, é isso, né? Você tem alguma dúvida, Maria Clara? Tenho não, ficou bem claro mesmo. Obrigada. De nada. Mas é isso, né? Eu acho que você vai tirar bastante proveito. Como eu falei, todos os alunos que fazem esse curso ficam muito felizes, né? E também, como eu falei, também tem alunos que até repetem, porque é muita informação. E eu estou sempre atualizando ele também, porque está sempre mudando, né? Câmera, mercado, essas coisas todas. Então é legal. Ah, só uma curiosidade, né? Esses slides todos eu fiz hoje em 45 minutos usando o programa da Microsoft, né? Que é o Edge. O Edge ele é um navegador da Microsoft, né? Que ele serve tanto para Windows como para Mac e ele usa um programa de geração de imagens de última geração dentro do navegador. Então, inteligência artificial para facilitar a nossa vida, né? Que é uma coisa que a gente tem que aprender a usar porque realmente facilita para você aprontar a coisa para produção e tudo. Então, acho que é isso, né? Eu espero então te ver no curso, Maria Clara. Obrigado por ter vindo e boa noite para você. Eu que agradeço. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.